tempestade chegou mais uma vez em mais um episódio do Cúpula Cast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre Vinland Saga. E eu gostaria de falar que Vinland Saga é a história do protagonista que na verdade não é o protagonista. Hoje vocês já repararam então, quem vai ser o host não será eu, né? O André Jones será o meu querido amigo Lucas Dude, né? Devido ao seu grande amor por essa incrível obra aí, essa incrível paixonite que ele tem aí com Vinland Saga. E bem, se é pra ter uma frase, a minha é que na história não tem nada de certo e errado, só história. Meu nome é Hugo e minha frase é que o Vinland só me ensinou uma coisa, que o meu problema só importa pra mim. Sou o João e eu tenho a dizer que Vinland não é sobre ação, é sobre uma desventura. E esse jovem só se fode. E bem, do que trata Vinland Saga então? Vinland Saga conta a história, né? Pelo menos essa primeira temporada foca muito no Thorfinn, que é o nosso personagem principal. E ele é filho de um dos maiores guerreiros vikings da época, que é o Thors. Mas, isso tá na sinopse, não é um spoiler, tá? Mas o pai dele é morto numa batalha contra um mercenário chamado... Escreve-se Askeladd, mas o pessoal fala Ashelad. Asherato, E o Thorfinn, então, jura vingança em cima do Ashelad, né? E pra isso ele se junta ao Ashelad, né? Apesar de parecer meio irônico, ele se junta a ele pra poder desafiar ele por um duelo e eventualmente derrotar ele. Por que ele faz isso? Porque o pai dele era muito honroso, era uma pessoa muito íntegra. Então ele não quer matar o Ashelad enquanto ele dorme. Quer realmente desafiar o Ashelad e derrotá-lo, matá-lo numa luta justa. Só que no fim das contas eles acabam se envolvendo em algo muito maior, que é a guerra pela coroa da Inglaterra, né? Então tem todo um contexto histórico ali e tal. Então a gente vai conversar melhor sobre isso depois, não acredito, mas basicamente é isso a sinopse, né, Dude? Eu acho bem interessante como a maneira como é levado um pouco a religião, que eles pregam muito a questão da honra, né? Pelo rito religioso que eles têm sobre Valhalla, que eles têm que morrer em honra em campo pra poder ir pra Valhalla e tal. Mas antes de a gente começar indo a fundo essa história, o João tinha trazido pra gente um pouco de um contexto histórico, né? Até porque Vinland Saga, ele faz muito referência a coisas históricas e também a personagens que fazem referência a pessoas reais que viveram. Então, traz pra gente aí, João, as informações que tu coletou pra gente. Então, Vinland Saga não é baseada em uma história real. Ela é inspirada em várias histórias. Primeiro, pra começar, ela é inspirada na junção da história de Erik Saga e Greenland Saga. Basicamente, os historiadores juntaram essas duas porque elas se complementam e criaram Vinland Saga, lá por 1890, mais ou menos, 1900, que foi criada a Vinland Saga. Então, personagens que realmente existiram. Leif, que é o bigodudo lá, que é o tiozinho que tem um barco lá, que o Thorfinn gosta bastante dele. O Thor, que é o alto, praticamente não mudou a história dele. Ele era um viking muito grande que mudou de lado, foi pra Inglaterra porque estava entediado. O Bjorn, ele não existiu ninguém que se destacou com esse nome de Bjorn. Porém, ele representa os Berserkers. E o Bjorn, provavelmente o nome dele é em homenagem a esse historiador americano, escandinavo, que ajudou a disseminar bastante a ideia de que foram os vikings que descobriram a América do Norte. O Bjorn é o maluco dos cogumelos, né? Exatamente, é ele mesmo. O Thor, não existiu ninguém de destaque, que é o pai do Thorfinn, não existiu ninguém de destaque com esse nome, mas porém ele foi inspirado no Thor, provavelmente, né? E o Askeladd foi inspirado num conto de Askeladden. Ele é uma pessoa lendária, ninguém sabe ao certo se ele realmente existiu, mas ele era descrito como alguém pequeno, que onde todos falham, ele consegue sucesso, independente da situação. A situação tá totalmente contra ele, e assim, mesmo assim ele consegue sucesso. E as lendas também dizem que o Askeladd, ele se casou com uma princesa e conseguiu metade de um reino pra ele. Como eu disse, não dá pra saber se realmente existiu, porque os vikings não documentavam nada, era tudo contos, era tudo canções. Era assim que eles passavam as histórias dele. Até o momento que eles começaram a escrever as histórias, já havia se perdido, se alterado muita coisa, né? E uma coisa que eu descobri é que Askeladd é a junção da palavra coberto de cinzas, que é mencionado no anime, e cabelo arrepiado. Agora, se você quer, eu vou trazer um pequeno resumo aqui da história da descoberta de Greenlândia, né, que é Groenlândia atualmente, e da história de Vinland, que fica atualmente ao noroeste do Canadá. Se vocês quiserem um texto mais aprofundado, resumindo esses dois contos, vocês procuram por Vinland América Viking. É um textinho um pouco chato, porque parece matéria de história de ensino médio, mas tá bastante resumido, tá bem legal esse texto. A história começa quando o Erik o Rubro, que é o pai do Leif, que é o bigodudo, o Erik cometeu o assassinato, ele matou 2 pessoas lá na Islândia. E
como os Vikings não era essa bagunça que o pessoal pensa, houve um julgamento e deu 2 opções pro Eric. Ou ele é exilado, nunca mais pisa de volta em Islândia, ou ele seria executado ali mesmo. Esse Eric, ele pegou um grupo de amigos dele e partiu numa aventura, porque ele era navegador, e começou a navegar pelos mares. Demorou 2 anos para ele achar a Groenlândia. Aí ele fundou a Groenlândia, ele foi uma das primeiras pessoas a pisar lá. Depois de um tempo, o Eric, ele morreu. E o filho dele, o filho mais velho dele, Dave, teve que ficar cuidando da casa. Enquanto o seu irmão, o Torvald, o irmão do meio, ele saiu de uma aventura, inspirado pelo pai, em busca de novas terras. E foi assim que o Torvald descobriu Vinlândia. Ele e um grupo de amigos. Eles ficaram lá um tempo, só que o problema é que os índios de lá eram muito agressivos. E o Torvald acabou morrendo em um ataque de índios. E os amigos do Torvald voltaram e disseram que haviam encontrado uma terra fértil, próspera, muito boa. Só que o problema é que isso ficou muito fantasioso. Não dava pra saber se era verdade. Por isso que Vinlândia nunca foi tão explorada assim, porque achavam que era mentira, que não existia um lugar assim. E isso aí foi mais ou menos em que anos, ô João? Tu tem uma noção? Foi antes do Thorfinn nascer. Thorfinn era uma pessoa que realmente existiu. Foi 990 depois de Cristo, 1000, foi mais ou menos por onde a história passa. Essa história que tu falou, tem pessoas que dizem que ela se debate muito com a história de descoberta da América, se eu não me engane. Porque tu falou, tipo, de noroeste do Canadá, e eu tava vendo algumas discussões no Reddit americano, e eles falam muito que, tipo, tem gente que acredita que a América foi descoberta antes porventura dessa história aí. Foi. Tem sítios arqueológicos de onde o Torvald ficou. É o que fala, Viking teve em todas as terras, todos os continentes do planeta, né? Até que na América do Sul os Vikings tem registro de Vikings aqui, né? Os caras eram muito foda. Só que registro não tem nada, tipo, muito forte que comprove, né? Não tem nada muito forte, é só a porcelana, essas coisas, ou algumas construções que remetem à cultura viking. E uma coisa que me surpreendeu bastante nessa história toda é que o Thorfinn é baseado num cara que foi famoso pela questão do comércio, sabe? Isso foi uma coisa que não me encaixou muito, porque eu pensei, como é que vão encaixar o Thorfinn com essa personalidade, com esse jeito de ser, na área de comerciante, sabe? Achei bem interessante, bem estranho, e fiquei, tipo, bem curioso de saber como é que o autor vai tentar encaixar essa ideia, e se vai encaixar essa ideia, né? Uma coisa que, quando eu comecei a olhar Vinland Saga, né, uma coisa que me deixou bem curioso é a temática em si, né, que, por exemplo, eu acho que na minha cabeça, assim, tirando o Berserker, né, que tem uma temática mais voltada pra essa pegada medieval, essa pegada mais antiga, eu queria saber como é que foi a recepção dos senhores, porque a gente tá muito acostumado a ter esse negócio de idade medieval, coisas antigas, só que sempre com magia, sempre com poderes. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, sei lá, Konosuba. Konosuba, ele tem essa pegada medieval, sim, ele tem essa pegada medieval, mas ele tem o quê? Magia. E outro, Overlord, ele tem essa pegada medieval, mas tem games e magia, sabe? Então, Berserker, ele tem essa pegada medieval, mas tem demônios e magia, entendeu? O próprio filme do Ni no Kuni também, novo que saiu na Netflix, é medieval e tal, porém totalmente com magia. Isso, então, tipo, meio que eles usam da magia pra tentar te cativar um pouco, pra tentar dar um pouco de dar um plus nesse universo. Pois é. Eu queria saber de ti, André, que já deve ter olhado todos esses animes que eu já citei antes. Como é que foi a tua recepção dessa temática, assim, a questão de magias, de se ter puxado mais pra essa pegada mais real, assim? Se foi uma coisa que te deu um pouco de, mano, meio chato, assim, no começo, por não ter nada, tipo, sobrenatural, algo que me encante, assim. Então, cara, na verdade, eu até tava conversando em off com o Hugo, não lembro agora quando foi, se foi ontem, se foi anteontem, mas a temática em si, Viking, eu acho que eu não lembro de ter visto ela ser trabalhada em animes antes, não, eu sinceramente não lembro de ter visto esse tipo de temática, e ela foi, em questão de design de personagens e em design dos lugares, dos barcos e tal, eu achei bem interessante, né, o fato de ter se passado naquela era, né, todo o contexto histórico que o João trouxe ali, eu achei bem bacana também, histórico ou não sei, né, se são lendas ou não, mas achei bem interessante também, eu não sabia de boa parte do que o João falou. E fazendo esse paralelo não, né, juntando, né, essa parte real que pode ter acontecido com a ficção que o autor, né, o Yakimura criou, eu achei muito bacana, eu achei que funcionou, só que eu não sei se a gente vai entrar nisso agora, mas talvez eu esteja entrando, que eu sei que o Hugo assistiu a série Vikings, né, e bem, lá
Eu não sei se é porque são pessoas, mas me passou, sobre temática a gente tá falando, né? A temática lá me envolveu muito mais, né? Eu senti em Vinland Saga, parece que ao mesmo tempo que são vikings, isso é interessante, eles não exploraram o fato do pessoal ser viking, né? Eu acho que o Hugo pode explicar um pouco melhor o que eu quero dizer, ele tava falando comigo sobre isso. Não, a questão, até que vocês até agora, o Dude levantou um ponto que eu não tinha pensado, a questão da mitologia, que não teve nada mágico. Porém, como o André disse, Vikings não foi, até que a gente saiba, o conteúdo de nenhum anime. E ele não precisava ser mágico, não precisava ter serpente gigante, poderes. Só que eles têm essa bagagem de deuses. São mais de 34 deuses nórdicos. E dentro do anime a gente só ouve eles comentarem a Odin, que é o mais conhecido, sabe? Tipo, faltou pra mim uma questão de nós somos guerreiros nórdicos, sabe? É uma coisa que, tipo, o anime não deixou claro as coisas, entendesse? Ele não me apresentou nenhum pouco dessa temática nórdica, assim. Eu sou um cara que eu gosto de coisas nórdicas. Eu leio livros. Foi a série do Netflix que me fez ter esse gosto pelos nórdicos. Só que, assim, eu achei que eles tinham estamos falando somente de ambientação, tá? Que a parte de ambientação nórdica, eu achei que faltou bastante coisa nesse anime, assim, pra me dizer assim, cara, eu estou vendo vikings do Elarion, estou vendo guerreiros, bárbaros, berserkers. Pra mim faltou uma pegada viking nesse... Aquela não fé, é coisa né? Mágica. Aquela convicção. A fé viking, a fé viking. A cultura mesmo, sabe? Exatamente. A questão mágica eu até achei bacana não ter mágica, porém faltou, estamos duelando por Odin, que o Thor nos abençoe com seu trovão. Cara, fala qualquer frase no meio antes de começar uma batalha que vai fazer sabe, não teve uma pintura, nenhum deles tem uma tatuagem, e era algo que tinha muito nos nórdicos, nenhum. Não a tem tatuagem foi bem esquisito mesmo. Então, assim, pra mim faltou a temática, pra mim foi um ponto fora da curva do anime inteiro, assim. Até então eles só tinham mostrado um pouco mais do lado violento dos vikings, de saqueamento e tudo mais, né? Eles não mostraram um pouco desse lado religioso, eles mostraram mais do lado um pouco violento, que talvez seja um lado mais expressivo, talvez. Sim. Não deixa de ser, mas parece que, ao mesmo tempo, é uma temática que foi um pouco desperdiçada, né? Não sei se é por conta da narrativa para não ficar muito rápido, ou não tinha espaço ali dentro, não sei ou qual talvez, foi a às vezes, ele não queria perder muito tempo em cima disso, porque talvez ele fosse pular pra isso, né? Porque como a história é do Thorfinn, mas, na verdade, não é no começo... Talvez ele não queria, focar tanto nisso e queria, trabalhar um pouco mais distribuído, né? Sim, mas como a gente tava dizendo, se tivesse um cara com uma tatuagem na cara... Qualquer um, uma barba gigante. O cara que tem a maior barba é o padre. Tipo, sabe? Eu tô vendo Vikings, cara, e é um cristão que tem a maior barba, velho. Que desonra. Exato. É esquisito mesmo. Mas eu acredito muito que não perdeu muito da essência viking por causa do comportamento de saqueamento e tudo mais, e o comportamento que eles realmente têm entre si, né? Mas realmente eu não tinha parado pra pensar que esse peso de religião era tão grande nos vikings, né? E que eu não vi a série dos vikings, né? Obviamente, acho que o André e o Hugo devem ter assistido pra terem falado isso, né? E até porque eu até confundi Ragnarok com Valhalla, né? Mas eu acho que esses dois... Começou com o pé na jaca, né? Começou com o pé na jaca, mas eu acredito que esses dois estejam um pouco entrelaçados com essa questão de vikings e tudo mais, né? Lembrando que a gente tá falando só da ambientação e o potencial de universo que tinha ali, né? A gente não tá falando de animação, de personagem, de história, nada disso. A gente tá falando só do potencial que pareceu, pelo menos pra gente, comparando com a série Vikings, um pouco desperdiçado, assim. Eu posso pontuar aqui também o potencial desperdiçado. Tem uma cena que o Thorfinn, ele conversa com americanos. Aliás, tem os britânicos, né? Tem britânico pra caramba. Tem sempre diálogo entre eles. Só que ambos conversam em japonês, apesar de nenhum dos dois estar se entendendo. Eu até entendo um pouco disso, mano. Eu até entendo um pouco disso. Isso aí é uma questão mais do espectador, sabe? Tu vai fazer uma legenda pro cara, tu tem que ter um dublador em inglês pra não ficar estranho. Imagina o custo, né? É mais o custo. E querendo ou não, o inglês japonês é um inglês estranho, sabe? Porque os japoneses não estão acostumados a usar o L e os ingleses usam muito L. Então, fica um pouco... Pra tu ter noção, o Askeladd, mas eles falam Asherato. Olha a diferença, mano, que faz, velho. Askeladd. Na verdade, assim, né, eu até li um breve artigo sobre isso, e o cara fala, né, que justamente esse ponto que o João levantou é um pouco bizarro, porque tem o Torkel fala com os ingleses, aí ele vira e fala com o dinamarquês,
e ambos estão falando em japonês, e ele fala com o cara da frente dele, depois fala com o cara do lado, e cada um é de nação diferente. 3 línguas ali. Fica muito confuso, assim. Eu acho, tipo assim, realmente, se for ver, isso é um problema, né, em sua essência, mas não me atrapalhou, né, não sei. Mas eles às vezes até introduziam, né, tipo, o cara, um personagem de fora, assim, do circo falando, eles estão conversando não sei o que, sabe? Tipo, então, você sabe falar inglês? Um negócio assim, meio que pra justificar o fato de todo mundo falar japonês, né? Tem um tradutor ali no meio e tudo mais pra facilitar um pouco a narrativa e tal, né? Só que daí, tipo assim, o que eu acho engraçado é que tem momentos que eles não se entendem, tem momentos que eles se entendem. Tipo, ficou meio, às vezes, jogado, que, tem um narrador, tem um tradutor, beleza. Mas 2 cenas depois não tem mais o tradutor ali, eles estão conversando, tipo... Às vezes tu acha que todo mundo é da mesma região e que fala a mesma língua e tal, mas às vezes não é, tu tem que ficar um pouco percebido. Isso é uma coisa que na ambientação ficou muito a desejar mesmo. Mas eu acho que assim, o ponto mais negativo da ambientação, que pra mim foi a coisa que mais pesou e a coisa que eu menos gostei, é a questão de localização geográfica. Porque com as viagens de barco e com as idas e vindas pra terras de lá e terras daqui, eu realmente me senti um pouco perdido pra saber aonde exatamente eu tava nesse momento, onde é que a história tava se passando. Às vezes eu tive até que pegar e acessar um mapa e ver a cidade que eles estavam falando, ou localização que eles estavam falando, pra saber aonde estava sendo situado a história. Porque, por exemplo, One Piece faz muito disso, que é tipo, geralmente fazer um mapa da região onde está acontecendo a história, onde tá cada personagem. Com as cabecinhas, né? Com as cabecinhas, pra aqui localizar. Tá rolando isso. Aqui que tá rolando isso e aqui tá rolando isso. Então, tipo, no Vinland Saga, faltou um pouco de, tipo, tu situar o espectador aonde é que ele tá. Mano, tu tá na Inglaterra. Mano, eles estão transitando da Inglaterra pra outro país ali do lado. Cara, eles estão parados nessa ilha. Eles estão exatamente nesse lugar no mar. Entendeu? Então, tipo, eu acho que faltou um pouco disso pra tu situar mais. Porque como é um contexto histórico colocado em cima do mangá, tem que, tipo, entregar um pouco mastigado algum desses fatos. Que é tipo, cara, eles estão aqui. Agora eles estão aqui. Sabe? Porque tu tá contando uma história, sabe? Pouca coisa eu sabia onde é que tava acontecendo. Agora, o de resto, por exemplo, eu não sabia onde é que era a Groenlândia e por que eles estavam ali na Britânia e onde é que ficava Vinlândia, eu tava totalmente perdido. Agora, ali no território britânico ali, eu tava entendendo mais ou menos o que tava acontecendo. Que a gente tá mais habituado, né? É que, na verdade, eu acho que o Dude gostou tanto da parada que ele foi muito fundo. Cara, não, pera aí. Na verdade, até agora parece que a gente vai desossar a Vinland Saga, né? Que a gente só falou merda. Vocês, todo mundo parece... não sei. O Hugo também não sei, mas eu sei que o João e o Dude gostaram pra caramba. Pelo menos eu gostei também. Eu acho que o resumo básico desse negócio da ambientação é que, infelizmente, eles cagaram pra ambientação e focaram muito na história. Porque se for parar pra pensar, a gente falou mal só da ambientação. Não, E o pessoal vai perceber isso agora, né? Exatamente. Que talvez eles, deixa isso aqui de lá, mas vamos tocar ficha nos personagens, na história, no enredo, que é onde a gente vai seguir o podcast, né? Por isso que não saiam agora, né? Mas não querendo desmerecer um pouco da ambientação de vilarejos e barcos e coisa nada e tudo. Não, né? isso ficou show muito mesmo. Show mesmo, cara. Eu só percebi que eles não tinham tatuagem quando você falou, porque isso... eu também, o Hugo me falou e eu percebi também, mas pra tu ver como a hora que tu percebe faz falta, né? Ia ser um grande adendo ao character design, hein, mano? Cada um tem umas tatuagens ali. Mas aí tu pensa, imagina o mangaka desenhando tatuagem em todo mundo toda hora. Pois por isso que não fez, né, mano? Não, mas ele podia ter pego um, cara. Não, fora que no mangá ia ficar ridículo, né? Porque às vezes, o enquadramento do mangá às vezes é meio de longe, assim, né? Pra tu enxergar a cena por todo. Um monte de borrão preto, tá ligado? Tem só os borrão preto e detalhe, tá ligado? Mas não precisa fazer uma tatuagem fodona, faz só um risco. Tatua a Carla Pérez no braço do cara. Carla Pérez. Continuando então, a gente já falou um pouco dessa ambientação, que algumas coisas não vieram a desejar, mas com certeza não foi tipo um negócio totalmente perdido, né? Não. E entrando um pouco mais na questão do plot do Thorfinn, né? Que o Thorfinn, ele dividiu um pouco opiniões, né? Porque o Thorfinn, ele ficou meio cego por vingança depois que dos acontecimentos dos primeiros episódios, que o pai dele acaba morrendo pro Asheraton. Né? Então, eu queria perguntar pra vocês, perguntar pro Hugo principalmente, né? Que como o Hugo olhou Vikings, né? E ele tem um pouco mais dessa noção, né? O Thorfinn, ele ficou um pouco cego por vingança, né? Ele abandonou tudo e praticamente a todos do vilarejo dele pra buscar uma vingança honrosa pro pai dele. Eu queria perguntar pra ti, se tu achou isso numa visão que já olhou Vikings e já olhou esse tipo de coisa, tu achou que foi uma sede de vingança muito jogada assim? Ou tu acha que, tipo, os propósitos dele, tipo, foram convincentes? Cara, assim, ó, eu já li uns 3 livros de Vikings, já vi a série. Cara, essa parte foi muito boa.
Porque realmente Vikings é isso. Eles só pensam na questão de vingança, questão de chegar em Valhalla, estar preparado pro Ragnarok, que o Ragnarok é como se fosse o apocalipse deles. Então, assim, a forma como morreu, não vamos usar spoiler de como aconteceu isso, mas demonstra que algo de ruim vai acontecer, porque não foi um combate, uma coisa muito perfeita, como aconteceu. Honrosa, não foi, né? Exatamente. Então, a raiva, a vingança dele, uma criança vendo aquilo, essa girada de chave foi muito um guerreiro nórdico, foi muito um viking vendo aquilo e dizer, não, quer saber? Foda-se todo mundo, minha mãe, meu pai, foda-se todo, quer dizer, meu pai não, né? Minha mãe, meu pai já pai, eu vou matar o pai já foi, pai já foi, velho. Qualquer coisa ao meu redor, a única coisa que eu sou cego agora é pra conseguir entrar em Valhalla e levar meu pai e conseguir essa vingança que eu preciso pra que eu possa viver tranquilo junto com os meus deuses. Sabe, tipo, essa foi, pra mim, um plot perfeito pra essa saga, querendo se falar de Vikings, né? Fazendo um adendo ao que vocês estão falando, eu talvez ache que esteja indo um pouco longe, assim, eu não senti essa tridimensionalidade toda no Thorfinn, não. Pra mim, ele não parecia que ele queria vingança além da vingança, sabe? Que ele queria buscar essa vingança para ficar bem com Valhalla. Eu não senti isso em momento algum, assim. Eu achei que foi sede de sangue mesmo, assim. O cara queria... Claro, depois, né, à medida que vai se desenvolvendo, tu percebe que ele não é tão unidimensional assim, né? Tu percebe que ele tem uma certa relação com a Sheilad e tal, mas enquanto eu vi só vingança ali, não sei. Não tô muito fora, João, tu acha? Então, no começo eu tava achando que era só birra de adolescente, mas depois eu vi que realmente era uma questão mais viking, porque eu já sabia mais da cultura viking do que você, aparentemente. Talvez. Porque eu já sabia que ele não ia se vingar friamente, até porque foi mostrado isso após a morte do pai dele, que ele teve a chance de matar o Askeladd, mas ele não fez, porque ele quer matar de maneira honrosa, quer honrar a morte do pai dele. E, cara, o momento que eu percebi que ele tava cego por vingança é quando um personagem diz: o que você vai fazer depois de matar Askeladd? Aí ele tem tipo um baque assim, e ele fala, caralho, ele olha pra ele foi mesmo, que eu senti. Ele olha pra ele mesmo e fala, olha só o tanto de coisa tanto de tempo que já passou, né, mano? Ele não tava pensando depois no Valhalla, isso que eu quis dizer, né? Não matar o cara desonrosamente, não foi o que eu quis dizer. Eu quis dizer mais que não parecia que ele queria algo além de matar o cara, entendeu? De maneira honrosa. Ele não queria Valhalla, não queria essas coisas. Ele queria a vingança do pai dele, né, cara? Alguém importante pra ele morreu, ele quer essa pessoa que fez essa desonra na morte do pai dele morta, né? Porque, tipo, o pai dele, em questão, assim, talvez o pai dele, na visão dele, não foi pra Valhalla por ter morrido desonrosamente em batalha, sabe? Sim. Não, eu digo que a narrativa não deixa isso tão claro, né? Tipo, não deixa claro que ele está fazendo isso porque o pai dele, sabe? Pra mim, vocês encontraram isso, faz sentido. Né, faz todo sentido, mas eu acho que a narrativa não deixou tão claro, e por isso, respondendo a tua pergunta, Dude, que algumas pessoas, que dividiu algumas pessoas, né, eu acho que por isso que dividiu, porque pra muita gente parece que é só birra de criança, né, o Thorfinn, enquanto pra outros é justificável, né, e eu tô mais pro lado de vocês também, eu só acho que a gente procurou, entendeu? Eu acho que o anime não deixou tão claro assim que era por um motivo super honroso e íntegro que o Thorfinn tava fazendo isso. Até porque quando a gente diz que ele faz isso buscando Valhalla, pra ir pra Valhalla tem que morrer. Então, teoricamente, ele só tá pensando na vingança e depois ele já tá esperando a morte. Ou nada, né? Como o João falou. Vou matar ele e depois... Depois que vier é lucro. E eu acho que o Thorfinn, ele chamou a devida atenção dele, mas já entrando um pouco mais na questão de personagens em geral, assim, eu queria perguntar pra ti, João, tem algum personagem que te chamou mais atenção, assim, tirando o Thorfinn, né? Porque o Thorfinn, querendo ou não foi realmente o protagonista. Ele é o protagonista de Vinland Saga, né? Mas nesses episódios que foram transmitidos, com certeza o protagonismo não ficou só na mão dele, né? Ficou na mão de outros personagens, tais como o Askeladd, o Canuto e tudo mais, e dando até um pouco de brilhantismo pro Thorkel. Mas eu queria saber de ti, se teve algum personagem que te chamou mais atenção e por que te chamou tanta atenção, assim? Certamente foi o Thorkel, porque depois que ele foi apresentado, eu já corri pra pesquisar se realmente existiu um viking que deixou seu país de lado pra lutar com os britânicos apenas pelo tédio, né? E realmente existiu o Thorkel. Caralho. Falei, caraca, mano, o cara
cara é tão viking, leva tão a sério a ideia de morrer de forma honrosa, de achar alguém páreo pra ele, que decidiu lutar contra os vikings, porque ele tava entediado de matar britânicos. Ele falou, pô, ninguém é páreo pra mim aqui. Ele confiava que o povo dele ia ser uma boa luta, né? Contra ele. Desse jeito. Eu falei, caramba, isso é muito legal. Além disso, tem representação dele real, né? Mas acho que é uma curva um pouco longe do anime, porque ele é o único com força descomunal pra jogar um tronco de árvore em cima de um barco, né, mano? E derrubar o barco. Ele é a única parte meio fantasiosa, assim, da animação. Mas vai saber, né? O cara, pra ser chamado de O Alto, significa que ele era mais alto do que os outros vikings ao volta dele. Então, o cara era descomunal mesmo. Também achei ele um pouco fora da curva, porque ele é aquele tipo de personagem que gosta de lutar com inimigos fortes e não sei o que mais e tal. Pareceu muito personagem de anime, sabe? Eu achei ele muito... não fantasioso, mas muito, tipo, distoante dos outros personagens, sabe? Tanto de força quanto de, não, eu quero batalhar contigo porque tu é forte, não sei o que e tal. É por isso que eu corri pra pesquisar se existia alguém assim. Na hora eu falei, tá de sacanagem, né? Não, realmente, tipo, caralho. O Hugo eu sei que gostou do Torkel. É o meu estilo, né? Não tem... Pra mim, assim, com certeza, como vocês disseram, ele se destoa totalmente. Só que, assim, se não tivesse ele, ia ser muito sério a coisa. Mas eu acho que entre todos ele é o que leva mais a sério essa questão de honra e tudo mais, né? Ah, sim. Na batalha ser o principal da vida e tal, sim. Até tem fatos que acontecem que soldados dele se intrometem na batalha dele e ele fica, tipo, super nervoso porque isso é uma desonra pra ele, sabe? Ele chega a matar um cara, eu acho, né? Ele chega a matar. Ele chega a matar o cara, exatamente. Mas eu pra mim, assim, o Torkel, eu acho que ele... Eu concordo com o que vocês falaram de que, tanto no que tange a ele ser um cara honroso, ele ser um cara importante, ele poder existir alguém assim, ok, tá, entra no quesito de anime aí já um pouco, né? O cara lançar uma árvore, ou então jogar uma lança e empalar 5 caras junto, na mesma lança. 300 metros de distância. A 300 metros de distância, tipo, pra mim, eu não vi, digamos, eu vi problema nisso, eu não gostei de verdade do Torkel ser tão fora da curva, porque quando ele é introduzido, cara, parece que todos os outros personagens são merda perto dele, assim, literalmente todos, sabe? Nenhum mais tem sentido, tirando o óbvio Thorfinn, né, que ele precisa ter ali o seu protagonismo, a sua presença, então ele consegue lutar, não vou dizer de igual para igual com o Torkel, mas ele luta com o Torkel, e temos o Ashelad também, que tem seus momentos de brilho, mas tirando esses 3 personagens, me diz outro personagem que teve um momento bacana de batalha em Vinland Saga, não teve. O Bjorn quase chegou a esse o Bjorn dá pra dizer que sim, né? Mas ele usava os bagulho dele, né? Um momento específico, uma cena específica, ele... E ele usava os veneninhos dele, né? Os cogumelinhos dele lá. Mas uma coisa que tu falou, André, que até é bem interessante saltar, tu falou que ele é meio que um ponto fora da curva, né? Porque, tipo, ele tá sempre acima dos outros personagens, né? E tendo o fato que a gente até comentou antes que não tem elementos mágicos na história, faz, tipo, o Torkel parecer, tipo, algo mais fora ainda, sabe? Porque se tu fez uma ambientação sem magia, sem nada, puxando pro real o máximo, eu acho que o limite do limite seria o Thorfinn com aquela agilidade dele muito absurda, sabe? Que já é bem maluca, né? Já é bem um pouco fora da curva, mas tu aceita porque, ele é o protagonista, ele é pequeno, ele é ágil. E ele é o único que puxa mais pra ninjinha, mais ágil. Exatamente. Então ficava mais dentro do esperado, mas pra mim o Torkel, né, agora, puta merda, o pessoal deve estar me odiando que tá ouvindo, que agora a gente engatou outro assunto que eu não gostei, né, que o resto eu gostei, mas... Vai chegar a hora de falar de coisa boa. Mas o Torkel foi outro ponto que pra mim foi totalmente fora, assim, foi um erro, na minha opinião, assim, ser tão fora da curva, sabe? A questão dos personagens também, que eu percebi assim, que, tipo, no início, no primeiro episódio, aparece um cara chegando lá na Vinland com uma corrente, fazendo umas coisas aradas lá e tal. Verdade. Aí eu pensei assim, cara, esse anime vai ter personagens que vão ter coisas mais top, umas armas mais top, ou isso ou aquilo. Só que daí depois meio que, como disse, ficou só o Torkel. Só o Torkel. Ficou o Torkel, o Askelad e o Thorfinn, os 3 principais, e o resto pra mim, tipo, e o só estão aqui pra fazer a história acontecer, mas... Ninguém tinha uma característica marcante. O Torkel parecia que era, tipo, o exército de um homem só, sabe? É isso, perfeito. Essa é a definição, né? One Man Army ali, o cara. O bicho fazia um V9 na luta, porque sozinho ele valia uns 100 soldados, cara. V9, o bicho jogava um machado e cortava 5 caras ao mesmo tempo. Um V9. Para, né? Ele faz um V200 ali, fácil.
bicho era muito roubado, né? Acho que um personagem, antes de entrar no melhor de todos, né? Um personagem que se destacou bastante, apesar de algumas pessoas terem reclamado da evolução dele, foi o Canuto, né? Com a morte daquela pessoa querida lá do Canuto, que faz ele meio que ter uma chave, uma virada na personalidade dele, querer assumir o trono do pai dele. Eu achei um pouco rápido demais, sabe? Tipo, o desenvolvimento do Canuto foi muito rápido. Foi de uma hora pra outra, ele tinha uma personalidade, de uma hora pra outra ele assumiu outra personalidade. De 0 a 100 em um episódio. Exatamente, foi de 0 a 100 em um episódio. Eu acredito que se fosse um pouco mais devagar, talvez eu aceitasse mais, mas eu acho que esse aqui foi um único ponto dos personagens que, tipo, me fez um pouco, tipo, mano, não me agradou tanto, sabe? Mas e depois eu percebi que isso foi um pouco necessário pra a história se desenvolver. Pra andar, né? Senão ia ter que dar muito episódio pro cara aceitar aquilo, entender e tal. E já tava mais na finaleira do anime, acho. Sim. E eu queria saber de ti, Hugo, se tu aceitou bem essa história, sendo que, tipo, tu tem um pouco mais de ligação com essas histórias nórdicas e tudo mais. Então, no início eu achei ele um cocôzinho, esse personagem, assim, tipo... Quem não? Então, cara, eu achei, puta, que personagem, mas tá, mas vamos em frente. Essa menina. Eu achei que era mulher, sabe? A questão da transformação dele, das coisas que foram acontecendo, eu acho que o próprio anime, ele nos explicou que ele teve uma infância e uma adolescência muito difícil, né? Só que ele tava reprimindo aquilo. Talvez quando morreu essa pessoa que ele gostava muito, isso foi à tona e ele resolveu, não, peraí, ou eu mudo ou o barco não vai andar. Então meio que ele já era assim, ele só não manifestava, talvez. Achei essa desculpa pra poder aceitar o fato dele ter evoluído. E a forma como o rei demonstra o reinado dele, que pra mim também é um personagem, o caráter dele, o rei, muito top, porque a gente nunca vê um rei sem dente, um rei... Não, aí ali realmente ele é aquilo. E uma coisa, não sei se vocês perceberam, mas não, até o último episódio, eu acho, ou o penúltimo, não foi mostrada o rosto dele no momento. Exato. Mas isso não é só tipo tática a vaca e o frango, que tu não vê a cabeça dos pais deles. Não é isso. Tática a vaca. Não é isso. Isso é a mesma tática usada no All Might de Boku no Hero, que tu não vê o olho do cara. Por quê? Porque isso passa uma sensação de, cara, tu não consegue nem olhar no meu olho. Olha quanto abaixo de mim tu tá, sabe? Exatamente. Então é isso que essa figura do rei quer representar e por isso que ele foi feito assim, tá? Não foi vaca e frango. Exato. Uma coisa que eu acho interessante também é que o rei foi mostrado como uma pessoa velha, né? E naquela época a estimativa de vida de uma pessoa não era tão velha, sabe? Então tu vê um rei velho, sem dentes, assim, tipo, fez sentido esse character design, né? Exato. E tipo assim, só pra terminar ali, e a forma como o rei fala o que ele deve ou não fazer, como ele deve agir como rei, demonstra que, cara, pra estar aqui, ou tu vira a chave e tu se transforma em outra pessoa, ou tu não vai aguentar estar aqui. E foi isso que o Canute teve que fazer. Então eu achei que, é aquela história que a gente falou, eu procurei um pouco pra aceitar, procurei, só que condiz pra mim, assim, com a situação dele. Cara, sem dúvidas, esse aqui, com certeza, pra mim, é o protagonista dessa história, né? Pra mim, eu acho que em anos que eu assisti anime, eu nunca vi um personagem tão vivo e tão expressivo e tão foda na maneira que foi apresentado quanto foi o Askeladd. Pra mim, ele não foi só o antagonista, como foi o ponto-chave de toda essa história, né? Acho que todo o brilho pra mim ficou com ele. Ele foi muito vivo por diversos motivos. E antes de eu falar um pouco mais sobre do que eu achei do Askeladd, eu queria saber de ti, João, o que o Askeladd representou pra ti? Se o Askeladd ele conseguiu te cativar tanto quanto me cativou. Não, com certeza. Tanto é que quando teve o Cúpula Awards, na hora já meti o Askeladd ali como antagonista, como personagem masculino mais legal do ano. Porque, pô, mano, tanta camada que tem em cima dele e a forma que a gente vai descobrindo sobre a vida dele é tão natural. Tipo, você tem uma visão, assim, quando é apresentado ele, você vê ele de um jeito e depois vai se transformando, você começa a entender, mas ainda assim você ainda fica meio bravo com ele. Cara, exatamente. O autor, ele molda demais o personagem. Ele molda, nossa, quando chega no final, eu falo, nossa, que final da hora, hein, mano. Ao mesmo tempo que tu pensa, olha esse filho da puta, mas tu pensa também, porra, olha esse filho da puta, sorrindo. Sim, mano. Desgraçado, jeito, cara. O cara é carismático, velho. Me senti mulher de malandro olhando pra ele. Mulher de malandro fudido. E o cara é tão foda que a gente acha isso tudo durante o anime inteiro, só que tu só vai conhecer a história dele nos 2 últimos episódios. Tá ligado? Tipo, o anime inteiro, não, esse cara é foda. Quando tu ouve a história dele, caraca... Esse cara é foda. Sabe quem ele parece pra mim? Eu acho que talvez o Hugo não vá
tipo, reconhecer um pouco porque não viu a história. O André vai reconhecer bem, e talvez o João, não sei se o João já assistiu. O Askeladd me lembrou muito um personagem muito famoso no meio dos animes, que é o Itachi Uchiha. Que ele é apresentado como um desgraçado, como um vilão, como um vilão, como um cara que, mano, esse cara é um filho da mãe, velho. Esse cara é um desgraçado. Só que quando tu vai conhecer a história do personagem, tu fica, mano, meu Deus, coitado. O bicho é muito foda, mano. Quer dizer, então, que o Thorfinn é o Sasuke Viking, então. Exatamente, é o Sasuke Viking. Na minha opinião, o Askeladd ele não se redimiu do que ele fez, mas também não foi errado. É o que eu falei antes, cara. Não tem certo e errado em Vinland Saga. Exatamente. Tem, cada um fazendo o seu e... É isso que faz ele tão orgânico, porque, Isso. tipo, não tem fanservice, é história, cara. Aquilo ali poderia ter acontecido mesmo, não é porque tô romantizando, tá ligado? Assim como o Thorfinn tava lutando pelos seus objetivos, pelos seus ideais, que no ponto de vista que a gente tava assistindo era o certo, o Askeladd também tava lutando pelos pontos de vista certos dele, pela influência que ele teve, sabe? Tanto que por isso no plot twist fica tão claro que fez sentido tudo que ele fez. Ah, fez sentido tudo que ele fez. E eu acho isso interessante porque, cara, o autor, ele pegou um personagem e ele te apresentou como um vilão. Começou a pegar ranço pelo personagem, pela maneira que ele tratou o Thorfinn, pela maneira que ele tratou o pai do Thorfinn e por todos os acontecimentos que vão se desenrolando no meio do caminho. E no meio da história, tu acaba descobrindo que ele odeia os parceiros vikings dele, porque ele é de outra terra, porque ele é um outro rei. E no final da história, o autor, ele faz tu gostar do personagem, e no final de tudo, tu deu uma volta. Tu começou a odiar ele, começou a se simpatizar com ele, e tu terminou gostando pra caralho dele, sabe? Então, tipo, eu acho que é isso que faz o Askeladd tão vivo. A gente conseguiu ter todos os sentimentos possíveis por um personagem, sabe? Em um curto período de tempo. Isso transformou, tipo, cara, o personagem é mágico, sabe? É que nem o Itachi. Por que o Itachi é tão idolatrado até hoje em Naruto? Como ele é idolatrado, tipo, como um dos melhores personagens. Ele deu essa volta exata, né? Ele deu essa volta exata. Tu começou odiando o personagem e tu terminou amando o personagem, sabe? Então, tipo, eu acho isso muito foda. Muito isso mesmo, muito isso mesmo. E abrindo só um parênteses aí no papo, a gente falou sobre protagonista, antagonista e tal. Ninguém aqui é da área dessas áreas que manja o que cada um é exatamente dentro de um roteiro, dentro de uma história. O Askeladd, né, na real, por definição, o personagem principal da história é aquele pelo qual a gente, como audiência, vê a história, né? No caso, né, em Vinland Saga, nessa primeira temporada, o Thorfinn. A gente vê tudo pela perspectiva do Thorfinn, por isso que ele é o personagem principal, digamos assim, pelo menos na grande maioria dos episódios. E em alguns episódios, mas na verdade, a temporada inteira, basicamente, o protagonista de verdade, mesmo sendo o antagonista, porque ele vai contra o objetivo do Thorfinn, porque se tu vê a trama de Vinland Saga como algo bem unidimensional, como se tu ignorasse tudo que tá acontecendo em volta, tu ia ver que é uma história de vingança que o Thorfinn quer matar o Askeladd, é isso, né? Só porque tem todo um contexto que a gente já veio conversando faz um tempo. Então, se tu abrir o plot pra esse conceito todo, tu vai entender que, na verdade, apesar do ponto de vista da trama unidimensional, o Askeladd ser o antagonista, porque ele tá indo contra a vontade do Thorfinn, que seria teoricamente o protagonista, o Askeladd é quem mais move a história. Exato. E o protagonista, por definição também, é a pessoa que move a história. Então, o Askeladd, por isso que, na nossa opinião aqui da Cúpula, a gente só acabou não botando ele como na categoria de protagonista do ano no Cúpula Awards, porque a gente viu que o Crunchyroll não botou e o resto do pessoal não botou. A gente ficou meio assim. Mas pelas definições que a gente encontra por aí, em sites confiáveis, pessoas confiáveis que fazem vídeos, até em sites tipo Wikipedia, coisa assim, por definição faz muito sentido que o Askeladd seja, de fato, o protagonista da primeira temporada, né? Pelo menos, eu posso estar muito errado aqui, mas eu acho que faz sentido. Até porque todos os pontos chaves, ele que tava no meio, não era o Thorfinn. O Thorfinn era como se fosse, tipo, ele que gira tudo, ele toma as decisões ali. É como se fosse o Askeladd fosse o Batman e o Thorfinn o Robin, tá ligado? Isso, Querendo ou não, o Batman é o que vai dominar e o Robin vai estar ali pra participar, sabe? E fazendo uma analogia com Shingeki no Kyojin, né, um bom exemplo, acho que é o Kitsune que cita no canal dele, lá no VideoQuest, ele cita o exemplo do Eren em Shingeki no Kyojin, que no começo a gente tem ele muito como um protagonista, né, ele que toma as ações e tal, só que certa hora você percebe que o Eren vai um pouco pra trás, né, não é mais ele quem toma as decisões, ele vira só uma arma, né, ele vira o cara que se transforma em gigante e bate em todo mundo. E quem toma as decisões não é mais ele. Vira o Levi, né, que é o capitão da unidade dele. Vira o Erwin, né, que é o comandante da unidade deles de exploração. Então, eles viram os protagonistas da história, né. Então, temos episódios onde o protagonismo muda. E isso é muito bacana. Isso enriquece bastante pra obra, né. E Vinland Saga faz isso muito bem por conta disso. Por isso que a minha frase nisso foi que os seus problemas só vão importar pra ti mesmo. Porque, tipo, o plot da sinopse é ele buscando vingança.
vingança, ok. Só que, cara, essa vingança só tá importando pro Thorfinn. O resto da história, pro resto que vai acontecer, foda-se. Cagou, né? Pois cara. Seria até ofensivo, né? Falar que Vinland Saga é só uma história de vingança, né? Seria bem ofensivo, né? Até porque no mesmo momento tá rolando a história do Askeladd, no mesmo momento tá rolando a história do Canuto, então, tipo, tem o Thorkel ali no meio, que não tem muito, só quer brigar com os irmãos, mas tem os motivos dele. As convicções dele são bacanas ali, ele tem um passado com o Thor ali e tal, então deu pra entender, assim. Se bem que a gente falou do Thorkel ser roubado, mas cá entre nós que o Thor também, pelo amor de Deus, né? Thor é o único que bate de frente. Não, que bate de frente ganha, né? Exatamente. Então é um negócio, assim, bem fora da curva, né? Até o Thorkel, ele fala no momento pro Thorfinn que queria saber por que o Thor tinha aquele olhar. Ele queria saber por que o Thor era um verdadeiro guerreiro. É engraçado que ele fala tudo isso pro Thorfinn, né? E o Thorfinn opta por fazer tudo o contrário, né? Não pega espada, você não tem inimigos. Aí o Thorfinn foi lá e pegou 2 espadas e tem um monte de inimigo e não tem amigo. Basicamente ele tá trilhando o caminho que o pai dele não queria que ele trilhasse, sabe? Só que talvez ele vai perceber isso muito tarde. É por isso que eu falei que é uma desventura, né? O guri só se fode, é uma bola de neve. E aquele personagem das orelhas, que ouvia tudo? Vai tomar no cu. Pelo amor de Deus, cara. Aquela foi uma mentirada do caralho, aquilo lá, velho. Não. Concordamos que o personagem era até cego, mano. O cara não tinha nem olho, velho. Se fode, velho. Podia ser cego, podia não ter 2 pernas, podia ser um cotoco, cara. Nada a ver. O cara ouvir lá da puta que pariu. Ele conseguia contar o exército. Mas esse negócio de botar a orelha no chão pra escutar os passos é bem real, mas não naquela distância absurda. Não, mas era muito zoado, né? Não. Tinha hora que ele só botava a orelhinha de dubo pra frente. É tipo... É tipo o Thorkel. É normal termos seres humanos mais fortes. Agora o Thorkel lançar uma lança e empalar 5 caras na mesma lança não dá, né, velho? Aí já abusou, né, um pouco. A lança teria quebrado no primeiro. Já até esquecido desse cara, velho, porque ele aparece só em alguns momentos chaves, na hora que tá o Thorkel atrás do Askeladd, do Thorfinn. Depois ele some. Exatamente, esse que é o problema. Botaram ele só pra, tipo, ser um radar ali, tá ligado? Sei lá. Deve ter morrido no meio. Eu cheguei a anotar o nome do filho da puta, mano. O nome dele é Mimi, que é a orelha. Nossa, ele tinha nome. Sim, Mimi, que é a orelha. É a orelha em japonês, né? É só alívio cômico, então. Alívio cômico, diz Hugo. Não, tipo assim... O cara é uma máquina, um radar, o cara é um alívio cômico. Né? Mas era um momento onde talvez os japoneses soltavam alguma risada. Olha lá o cara com o orelhão. Sei lá. Vai se fuder, velho. Vai se fuder 2. Nada a ver, velho. Eu acho que, tipo assim, acho que ele seria uma peça-chave pra dizer, mano, eu preciso de alguma coisa pra dizer que os inimigos estão chegando, velho. Se bem que também ia ficar meio tosco se ele falasse o Askeladd ser super dedutivo, assim. Ele olha assim, olha pro sol, ele vê os pássaros voando. Eu acho que tem um exército pra cá. Tipo, ia ficar meio... Aqueles pássaros foram espantados. Ele ia virar um deus, tá ligado? Tipo, o Askeladd ia ser muito foda. Então acho que ele tirou um pouco essa parte roubada e jogou pra um personagem e depois descartou ele. Deu uma nerfada, até porque, tipo, imagina o bicho ser, tipo, super foda nesse tipo de percepção e no combate ser, tipo, mais foda ainda, tá ligado? Não tinha nenhum Mimi na história que tu leu, João? Aí... Tinha. Leu. Ele leu o catálogo da Disney lá, o filme do Dumbo. Não, da história da Vinland Saga não tinha nenhum Mimi, não. Nada relacionado. É óbvio que não vai ter, né? Porra, como é que vai ter um Mimi se o nome é japonês, caralho? Dando continuidade, então, eu acho que uma coisa que temos que concordar, né, que o Wit Studio, né, que é o estúdio de Shingeki, mais uma vez ele mostrou que sabe como tu fazer uma adaptação, sabe? Como tu pega um conteúdo e tu transforma em algo muito foda, assim. Eu vou usar a palavra foda porque foi isso que foi. Pra mim foi algo acima da média, sabe? E eu queria saber o que vocês acharam dessa adaptação, se adaptação nível Shingeki ou quem diria até mais, sabe? Eu queria começar contigo, Neto. Cara, então, é difícil colocar isso em palavras, primeiro porque eu não leio o mangá, né, nem de Vinland Saga e nem de Shingeki. O motivo é basicamente porque os dois são mensal. Eu não gosto de acompanhar, eu mal gosto de acompanhar coisa semanal, né, porque eu perco muito da essência da parada, o ritmo eu não consigo manter, e mensal tu perde mais ainda pra mim. Então acaba que eu nem me tive interesse em ler, né, apesar de gostar de ler mangá. O que eu posso dizer, vendo o anime e vendo páginas do mangá sem ler de fato, então a parte de narrativa, se o enquadramento é bacana, se o ritmo é legal, se é melhor ou pior, eu não vou saber dizer, porque eu não
consigo comparar. Mas o que eu posso dizer é que o traço, ele é muito melhorado nas duas. Na minha opinião, o traço do anime, né, e a qualidade do traço do Shingeki, fazendo uma comparação, os dois melhoram muito o material original, na minha opinião. Mesmo, meu Deus. Não, do Shingeki mesmo não se compara, né? Tá certo que rola uma evolução bacana do cara, né? Hoje em dia, se tu vai ver os personagens desenhados hoje, os personagens desenhados lá no volume 1, é bem diferente, né? Os bichos faziam uns traços, a muralha era tipo um quadrado, tá ligado? Não, era bem ruim mesmo. O Vinland Saga também não chegava a esse nível, mas se tu for ver a qualidade da animação, ficou superior. Então, méritos aí pros animadores do estúdio Wit, né? E, cara, eu só posso dizer que eu gostei bastante. Eu achei que, na verdade, né, vi recentemente um artigozinho falando sobre os mangás ali, né? Os 4 cavaleiros do Seinen, né? Que é o Kingdom, o Berserk, o Vagabond e o Vinland Saga, né? Que são os 4 mais famosinhos, assim, pelo menos parecem ser, né? E 2 deles já tiveram adaptação pra anime, e Kingdom e Berserk foi todas elas adaptações ruins, pelo que eu li, e Berserk parece que faz questão de piorar a cada adaptação. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. Eles fizeram uma ok no passado. É um concurso, tá ligado? E conseguiram piorar cada vez mais, implementando aquele CG cansado lá, e só piora mesmo. E todo mundo tava com o pé atrás, né? A hora que chegou o Vinland Saga, todo mundo ficou, e agora, cara? Mais um. Quando o cara vê uma adaptação desses 4 cavaleiros do Seinen, o cara já fica, puta merda, mais um que vai fracassar, sabe? E eu acho que não, eu acho que o Vinland Saga, ele mandou muito bem, a qualidade de animação é bem bacana. Não é um Demon Slayer, né? Não é um Demon Slayer, mas também não é um Berserk. E também não é um Shingeki. Ele fica, digamos, uma escala. Digamos que tenha Demon Slayer, um pouco abaixo o Shingeki, um pouco abaixo o Vinland Saga, lá embaixo o Berserk, assim, né? Eu acho que ficou muito bom, genuinamente bom. E é um anime que não veio pra impressionar só nisso, né? Ele veio pra impressionar além do... É muito mais do que combate, né? Até como o João falou, uma desventura, né? É uma história muito de aventura e com muito contexto histórico, né? O Vinland Saga. Então ele, no que ele se propôs a fazer com a ambientação dele, a qualidade ali da animação chave, ficou muito bacana mesmo. A questão da adaptação que a gente tava falando do Vinland, que eu gostei, eu li se não me engano, acho que foi os 3 primeiros mangás pra poder fazer uma notícia. Capítulo ou volume, Hugo? Acho que foi capítulo. Foi capítulo. E uma coisa que a adaptação fez diferente é que nesses capítulos que eu li, iniciou já com o pau comendo, o Thorfinn já era maiorzinho, e era meio que flashback contando a história dele. Na adaptação a gente vê ele criança e ele cresce. Eu acho que isso, visualmente falando, na hora de tu ver a série, tu meio que vai comprando melhor a ideia dele. Quando tu vê ele crescendo e não por flashback. Cresce com ele, no caso. Né? Isso. E fora que, graficamente falando, tem cenas quando ele tá lá na floresta e tal, assim, foram cenas que brilharam o olho, assim. Pontuando esse negócio, foi o que eu falei pro André uma vez. Falei, cara, a qualidade técnica das lutas é muito superior, mano. Não é simplesmente um bater de espada. Exatamente. É coisa tipo 2 espadadas já decide a luta, mano. É uma luta bem real, é bem puxa física. Pro real, né? E de novo o motivo pra xingar o Torquil. Não, eu já ia dizer que, tipo, pelo estúdio Witch, por exemplo, comparando com o Kyojin, não tinha muita coisa pra fazer brilhar, não tinha cenas agitadas de pulando em prédio, soltando DMT pra fazer algo bem elaborado, mas as cenas de luta tava incrível, cara. Aquelas partes que, por exemplo, a câmera acompanha a espada e a espada pegando nos dedos da pessoa, aquilo lá brilhou pra mim, foi, meu Deus. A direção de fotografia foi muito boa na luta do Thorfinn com o Torquel, a primeira vez que eles se encontram, sabe? Nossa, que ele sobe, né? Ele sobe, depois ele desce. A câmera acompanha, sabe? Não é aquela coisa estática. É bem o It, porque a câmera tá sempre acompanhando os personagens subindo e descendo e correndo. Os caras conseguem fazer um negócio muito bom, assim. Característica de quê? Shingeki, né? A questão descendo, tá ligado? Essa parada de fazer o personagem realmente tá se movimentando, parece que ele tá escalando um negócio. Eu achei muito foda. E assim, isso não é por acaso, tá, pessoal? Não sei se vocês estão ligados, mas o nome do diretor, de diretor-geral, né, de Vinland Saga, é o Shuhei Yabuta. E esse cara, ele foi diretor em Shingeki no Kyojin, ele foi produtor, na verdade, do 3D, né? Ele foi diretor de 3D em Shingeki no Kyojin, ele também foi produtor do 3D em Shingeki no Kyojin parte 2, né? Season 2, e na parte 2 da Season 3 ele também foi o produtor
da parte voltada ali pra parte de 3D, né? Então esse cara tá envolvido diretamente com a produção, que tem muito dessa característica que o João citou, de acompanhar o cara, aquela câmera rápida que vira e tal. Ele faz o trabalho tão bem que você nem fala que é 3D, mano. Parece que é desenhado. Sim. Tanto aquela cena do Levi lá, que ele foi encurralado. Desculpa estar falando de Shingeki, não é o foco. Mas aquela cena que o Levi foi encurralado e que ele sai voado pela cidade. Nossa, mano. aquela cena é impecável, né? Mas aí a gente vê um pouquinho disso em Vinland Saga. A gente vê um pouquinho dessas não coisas. chega no nível, mas tá lá quase, né? Porque o roteiro não permite, a obra não permite chegar nesse nível. Falando um pouco de adaptação, eu queria dar uma pontadinha no que o Hugo falou sobre adaptação, até porque o mangá ele não foi na ordem cronológica, né? O anime sim. E o que eu acho interessante, Hugo, é que o mangá, querendo ou não, no mangá tu tem que ganhar a pessoa no primeiro capítulo. Sim. Então, cara, a maneira que foi apresentada a história no mangá, pra ela te conquistar nos primeiros capítulos, né? Gera mais impacto, né? Exatamente. Então, tu imagina o primeiro episódio de Vinland Saga ser o 7º episódio. Que o 7º episódio é quando o Thorfinn invade aquela base lá, pulando o riacho e tudo mais. Que esse é o primeiro capítulo. Exatamente. Imagina se esse fosse o primeiro episódio. É por isso que eu digo que talvez na edição, na mão ali no mangá, faz sentido daquela forma. Com certeza. Perfeito. E eles ter esse cuidado de, vamos passar pra TV, mas vamos mudar isso. Pô. Vamos botar na ordem cronológica, sabe? E uma coisa que eu achei diferente, que teve alguns pontos que eu li até um pouco mais adiante o mangá, que foram diferentes da adaptação, né? Que a adaptação deixou alguns comportamentos dos vikings pra trás, né? Tem uma cena, não sei se vocês se lembram, que tá o Thorfinn deitado num estábulo sozinho, né? Lembro. Ele tá de pernas cruzadas. Ele tá de pernas cruzadas e olhando pro céu e não tem ninguém naquele estábulo, né? Então, na versão do mangá, tem companheiros vikings dele estuprando uma mulher. Então, tipo, iniciando esse ato, e o Thorfinn olha pra ela e, tipo, cara, ele caga e anda e sai do estábulo andando, tá ligado? E tá os dois vikings lá, meio que começando a molestar essa mulher, sabe? Tipo, era um comportamento comum entre os vikings, né? Sim. E eu acho até interessante eles terem deixado isso pra trás, porque talvez tivesse aumentado muito a questão da barreira televisiva, talvez, de apresentar esse conteúdo, sabe? E cá entre nós que por mais que faça sentido na cultura, não tem porquê, tá ligado? Tipo, isso é algo que já tá disseminado, todo mundo já sabe. E não é só Viking. Se era pra fazer essa cena, que não fizessem como fizeram em Goblin Slayer, por exemplo, que sensualizaram a parada, tipo. Mas não foi sensualizado, ela tava de roupa e eles estavam começando e ele pegou e saiu, sabe? Ele podia ter feito alguma coisa pra evitar. Ele podia ter feito alguma coisa, mas ele tava num ponto que, cara, eu só quero minha vingança e eu não importo com mais ninguém. Mas ele não teria nem porquê, né? Naquela sociedade que ele vivia, não teria nem porquê ele criar compaixão, né? Não. Porque, bem como a gente falou, era normal, né, pros vikings. Então, Exato. Por mais que ele fosse um cara íntegro, né, quando era criança, whatever, né? Isso participa da integridade do viking, tá ligado? Tipo... Não tem compaixão pelas outras raças. Entrando então, acho que nas considerações finais, né, e eu queria saber de vocês, e em vista disso que tudo que a gente comentou aqui sobre os lados bons e os lados ruins do Vinland Saga, eu queria saber quais foram os pontos que mais te cativaram em Vinland Saga, e também dar aquela famosa nota, né. Eu acho que a gente não gosta muito de dar nota, mas é bom pra ter uma noção do pessoal o quanto a gente gostou, né? Da intensidade. A intensidade de Vinland Saga que foi pra gente, né? Começando por ti então, Hugo, teve com certeza mais embasamento por ter olhado mais conteúdos de Vikings e ter lido um pouco mais que todo mundo, né? Apesar de João ter lido bastante uma história, o que tu achou de Vinland Saga? Assim, quais foram os teus pontos positivos e a tua nota, né? Obviamente. Só pra terminar os pontos negativos e emendar nos pontos positivos, eu já falei todo o que eu achei de ruim. Teve um ponto que eu quase dropei o anime, que eu sou obrigado a falar. Eu acho que lá ele chega lá de uma das viagens dele e tal, aí ele tá sentado na varanda e aparece as mulheres vikings. Askeladd! Cara, quando eu vi aquilo, eu pensei, não. Mas por quê? Não vai ter esses... Porque, tipo, não tem nada a ver com vikings, não tem nada a ver... Do nada eles, eu vou dar ouro pra vocês, e é ter, tipo, como se fosse umas fãs dele ali, tipo, bajulando ele, tipo, cara, nada a ver. Mas, graças a Deus, foi só esse ponto que aconteceu, e aí todos os lados positivos que eu vou elencar agora, que é a questão de personagem, a história, as cenas de combate, a forma como parece que o anime não vai ter cenas fortes, e aos poucos ele vai construindo cenas cada vez mais pesadas, condizentes com a história. Pra mim, a evolução da história e dos personagens, ao ponto que tu vê que o Thorfinn, ele é o cara principal,
peraí, será que ele é mesmo? Então, essa escalonagem que acontece e personagens que eram pra ser somente secundários, como o próprio Bjorn, que aí não é nada, aparece ele numa cena e ele sendo o cara, sendo tudo. Então assim, esses plots que aconteceram durante o anime e essa evolução da história, os personagens, a forma gráfica, como a gente acabou de citar, tudo isso pra mim me fizeram, tá, ok, não tem ambientação, mas tudo isso ganha um anime pra mim. Então, com todo esse embasamento e detalhes de 0 a 10, eu acho que eu daria um 7,5. Vai tomar no cu, velho. Ah, que fudeu. Cara, tipo, eu não achei tudo aquilo. Caralho, cara. Caraca. Mas evoluiu de uma maneira... A evolução fez chegar a esse 7,5. Se eu tava quase dropando, saí de um quase dropar pra um 7,5. Não. O cara me dá uma nota alta pra No Game No Life, Foi o que deu 9 pra No Game No Life. Sim, aí me dá 7,5. Ah, cara, é que eu já falei que eu não velho. tenho uma... Mas No Game No Life pra mim foi mais impactante. Uou! Calma. Deixa eu defender o Hugo. Dentre todos nós, o Hugo é quem tem o maior conhecimento pra fundar de Viking aqui, mano. Então ele que teve o olhar assim de falar, Vikings não tem tatuagem, a barba deles tá errada, esse comportamento é Viking. Acho que isso deu uma estragadinha assim no Vinland Saga pesou pela pra visão mim, né? dele. Pesou. É por isso que a nota foi tão baixa. Tanto é que eu até falei com o André que se eles pegassem Vinland Saga e colocassem qualquer outra ambientação, funcionaria. Ah, os caras são Drácula numa era vitoriana. Ok, funciona. Ah, os caras estão hoje em dia na Segunda Guerra Mundial. Ok, funciona. Tipo, o fato de eles serem vikings não agregou em nada na história. Não foi usado pra desenvolver a história, assim, exato, a grosso modo. A grosso modo, desde o início, todo o marketing voltado da obra é vikings. Só que no fim, faltou o vikings. Então, quebrou a expectativa, tu quer dizer, então. como eu já fui querendo ver algo desse gênero, que eu gosto muito, talvez realmente isso fez eu... Expectativa, então. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Algumas cenas favoritas minhas foi quando teve aquela invasão na praia, que o Thorfinn já tava lá infiltrado. O episódio da praia? Aham. Não, que ele tava infiltrado. Não tem, graças a Deus não tem episódio da praia. Acho que esse é um anime que não vai ter episódio da praia. Mas quando o Thorfinn tava infiltrado naquela vila e... Cara, todo mundo sabe o que aconteceu ali, né? Sim, Mano? Ninguém imaginou que ia ser diferente aquela cena. Só que o modo que ele foi apresentado foi meio uou, olha só o desprezo do Thorfinn para as outras pessoas, né? Mano? Ele não criou vínculo. Ele poderia ter mudado de rumo ali a vida dele, mas ele não mudou. Aí você vê aquela família que era boazinha, tinha tudo pra ser boas pessoas, né? Foram massacrados. Então aquilo ali foi uma cena meio marcante pra mim. Também foi um ponto alto no anime pra mostrar como funciona a guerra, né, mano? Porque a guerra pode passar 3.000 anos, mas a guerra nunca mais vai mudar esse modo de como o ser humano luta. Tirando a parte técnica que eu já elogiei pra caramba das cenas de luta, eu dou uma nota 8,5 pro Vinland Saga. Bom, pra mim, foi como eu paguei pau desgraçadamente pra esse anime, enquanto tava a exibição também, fiquei no papo de hypador, né? O hypador, exatamente. Talvez o fato de tu ter sido esse hypador fez a minha nota ser desse tamanho. A culpa é tua! Mas, enfim, como eu tava falando, Vinland Saga pra mim foi algo, muito... Não vou dizer mágico, porque não tem magia no anime. Mas foi algo muito, cara, encantador, sabe? Querendo ou não, eu assisto animes há muito tempo, né? Eu tava muito acostumado a essa pegada medieval com magia. E sempre tem que ter magia no meio, sempre tem que ter poder no meio, sabe? Uma história sendo apresentada dessa maneira, a única magia aqui é a magia da história, sabe? A única coisa mágica que tem é a maneira que as histórias são contadas e a maneira que os personagens são apresentados, sabe? Tem a apresentação do Thorfinn no começo, tu começa a se sentir pena do Thorfinn, e daí, tu cria um vínculo ali nos primeiros 3 episódios porque ele perdeu o pai, só que depois tu começa a odiar o Thorfinn. Ele chega na adolescência, ele começa a ser uma criança imatura, ele não olha a volta dele, ele não olha a questão familiar dele. Enquanto isso, nós temos o Askeladd, que é apresentado como um babaca pra gente, um trouxa que matou o pai do Thorfinn, só que daí, tu para pra perceber que o Askeladd é uma pessoa que tá lutando por uma coisa justa que é pra ele, sabe? No ponto de vista dele, e é um personagem mágico, sabe? Que é um personagem que tu começa odiando ele, e depois tu ama no final dele, literalmente, tu chega no final da história e tu diz, cara, ele é a história, sabe? Vinland Saga, a primeira temporada, pode ter a história do Thorfinn no começo, mas é a história do Askeladd, pra mim, né? É uma história que conta o percurso do Askeladd e o que ele fez pra mudar as coisas em volta dele, sabe? Ao mesmo tempo que tem o Canuto, que é um rei criancinha, sabe? Que não amadureceu muito com o tempo, que a vida faz ele amadurecer, sabe? Então, é isso que eu falo. Vinland Saga, a única magia que tem em Vinland Saga é a magia das pessoas, sabe? A magia das histórias e como elas se entrelaçam e como elas mudam, assim, né?
Eu acho que eu não tenho como não dar um 9,5 pra Vinland Saga. O meio que faltou foi o Torquel, que foi a coisa fora da curva. Sinceramente, o boneco é roubadíssimo. Se fizesse o bicho ter, tipo, 1,80 e tipo, sei lá, o bicho é habilidoso com machado, e o bicho corta muitos caras com machado e não sei, cara, ia ser um 10 de certeza, mas o Torquel realmente é fora da curva. O bicho tem, sei lá, 2,5 metros e, cara, sério, a cena da lança atravessando 5 é tipo assim, mano. Fora aquela cena lá que tem 2 machados, cada um é do tamanho de um ser humano normal, e sai fatiando todo mundo. Cara, tem uma cena que ele derruba um cavalo no soco também, se eu não me engano. Mas isso acontece. Não, isso aí é tipo assim, não, cara, um tronco não derruba um cavalo, velho. Quem diria um soco, velho. É tipo... Derruba o cavalo no soco. Mano, é muito fora da curva, mas, cara, sério, Vinland Saga é muito... Cara, eu vou até usar a palavra foda aqui, é muito foda por causa dos personagens em si, principalmente do Askeladd, então é 9,5. E eu queria saber de ti, André, depois dessa apagação de pau que eu fiz aqui, eu queria saber qual é a tua nota e se tu vai pagar mais pau pro Askeladd que o homem. Ai, cara, talvez eu goste mais do Askeladd do que tu ainda, tá? Porque eu gosto muito desse personagem, mas falando num contexto geral da obra, eu realmente acredito que a gente jogou pedra demais, eu até acho, porque até pareceu no começo que a gente não gostou, mas eu acho que todo mundo aqui, tirando o Hulk, que foi um pouco abaixo da gente, mas eu acho que ele gostou também, no fim das contas. No fim das contas, foi um anime ok, não foi tipo, não gostei de ter visto, não, foi bom. Recomendaria algo? Não, sim, com certeza. Só que não supriu minhas expectativas, né? Minhas expectativas, né? Pois é, tudo vai ser sempre questão de expectativa, né? E eu não vim com expectativa pra Vinland Saga. Eu vim pra assistir, porque eu sabia que era um anime que tava bacana. O Dude, eu respeito muito a opinião do Dude, porque eu sei que ele é um cara que ele não é o genéricozão. Ele é até exigente demais pra essas coisas mais genéricas, eu sou menos que ele. Por trilhar fora disso, o Vinland Saga atraiu muito ele me recomendou e eu comecei a ver, né? E logo de cara, pra mim foi muito difícil não compará-lo a Vikings, né? Porque eu assisti Vikings, eu gostei muito de Vikings. E eu tava procurando em Vinland Saga um personagem igual tinha em Vikings, que é o Ragnar, né? Não o nome Ragnar, né? O personagem, o cara que leva o bagulho pra frente, o cara que é foda, sabe? E eu tava procurando sem querer isso, né? E eu não tava encontrando. À medida que foi se passando ali episódio 5, 6, 7, 8, a gente vai vendo o Askeladd crescendo como um Ragnar de Vikings, né? Tu vai vendo. Ele vai evoluindo, ele vai fazendo o que ele quer fazer, o que é melhor pra ele, pra família dele, pra quem tá próximo dele, só que no caso o Askeladd é mais pra ele mesmo, né? Um pouco, não vou dizer egoísta, mas aqui só tem ele, né? Então ele quer fazer uma coisa e ele vai fazer. E como o Dude falou, ele bota a temporada inteira nas costas, né? Ele leva tudo isso. Pra mim, Vinland Saga, essa é a primeira temporada que, na verdade, pra quem não percebeu, ela é um prólogo, né? Ela é um prólogo, ela é uma introdução a como o Thorfinn chegou no ponto que ele chegou ao fim dos 24 episódios, né? Como eu já falei, Thorfinn parece um personagem unidimensional que só quer a vingança, mas tem uma relação ali, né, dele e do Askeladd, e o próprio anime não gosta, ele faz de propósito isso, ele não deixa claro como que o Askeladd vê o Thorfinn, porque tem hora que o Askeladd tá chutando o Thorfinn na barriga até ele cuspir sangue, e na cena seguinte, ele joga uma adaga pro Thorfinn se defender, né? Então, cria essa relação, né, de mulher de malandro, que eu falei brincando, mas, cara, é um negócio bem complicado, né, bem complexo, muito mais complexo do que parece ser, então eu dou muito mérito pro Vinland Saga por causa disso, eu concordo que os personagens são o que levam a história pra frente ali, né, sempre vão ser, óbvio, né, mas os personagens são o destaque completo ali. Eu não... Supondo que eu fosse dar 10 pra Vinland Saga, né? Eu vou tirar, assim como o Dude tirou meio ponto, eu tiraria mais até, porque eu odiei o Torquel, né? Eu realmente achei ele um ponto extremamente fora da curva, totalmente desnecessário. Não precisava ter feito roubado assim. E o pessoal amou o Torquel, cara. Pior que muita gente gostou dele. O alívio cômico é o que leva, não adianta. O grande povo quer rir um pouco e tal. Meu Deus, que foda! Ele derrubou um cavalo com soco, meu Deus! Eu acho que é muito do tipo, o público que eles planejavam atingir com o anime. Ah, tá. Né? Porque... O mangá é seinen, né? Então seinen quer dizer que tu tá direcionando pra, teoricamente, pessoas mais maduras, principalmente homens, né? Mais maduros que eu digo mais velhos e tal. Então tu vê que a narrativa do mangá já é diferente, né? Não sei se o Torquel é roubado assim lá. Puxou um pouco pro shonen, sabe? Aquele negócio exagerado, sabe? Eu desgostei, eu não achei bacana essa parte do Torquel. Aquele cara, o Mimi também, eu achei nada a ver, não precisava ter aquilo, dava de ter usado outras coisas, nem que introduzisse um outro personagem que tem alguma coisa, sei lá, que não fosse tão zoado, assim, tão fora da curva, né? Eu até dei uma pesquisada
pesquisada sobre Vinland Saga pra justificar um pouco meu ponto, se eu não tava achando muito... Tipo, será que só eu senti que a suspensão de descrença ali foi meio abusiva? Pelo jeito vocês acharam um pouco também em alguns casos. Mas não foi só a gente, tá, pessoal? O Vinland Saga, ele foi o mangá Taisho, eu não lembro agora o nome em japonês, mas é o prêmio de maior mangá, né? Melhor mangá, algo assim. E ele é feito no Japão, né? E eles sempre selecionam quando o mangá tá no começo, então ele tá com poucos volumes ainda. Eles selecionam, fazem ali uma peneiragem nos mangás que estão sendo serializados e eles premiam, né, esses títulos. E o Vinland Saga, ele foi jogado na peneira, ele passou pra ver se ele seria eleito o melhor de 2008, né, que é bem antigo o mangá, 2008, faz tempo. O crítico que avaliou, falou pro autor, né, que é o Yakimura, né, o Makoto Yakimura, o crítico, que eu não sei o nome, não achei, ele falou assim, ele falou a seguinte frase, ele falou que teve que suspender sua descrença mais vezes do que ele gostaria de ter feito numa história que se baseia em ficção histórica. Então eu super concordo com isso, eu acho que esse foi o único ponto negativo. Eu vou tirar mais meio ponto, quem sabe, por conta dessa escolha, né, de suspender a descrença em vários pontos. Mas na verdade eu vou dar 9 no final, e eu diminui nota por causa disso, e por causa do que o Hugo falou, que eu não tinha percebido, da falta que teve de potencial ali, de faltar uma tatuagem, de vangloriar mais os deuses, venerar mais os deuses nórdicos. Isso a gente vê muito em Vikings na série, e eu senti falta ali, então eu vou terminar com 9, mesmo sendo um anime muito bom. Hugo, vou te entregar o mangá de Vinland Saga todo desenhadinho com as tatuagens dos Vikings. Ah, é? Colorido. Vou customizar. Aproveita na cena que o Torquel pega uma árvore na mão, troca e desenha um foguete, né? Porque ele já joga o foguete e nossa, ele empala todo mundo, velho.